Você já sentiu que levantar daquela cadeira confortável está ficando um pouco mais difícil ultimamente? Ou que carregar as sacolas da feira até em casa, algo que você sempre fez sem pensar, agora parece uma tarefa digna de um atleta? Essa sensação de que a força está escorrendo pelos dedos, pouco a pouco, não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa que atinge milhões de pessoas depois dos 60 anos. Os especialistas chamam isso de sarcopenia, mas nós, no dia a dia, chamamos de frustração, de medo de perder a independência, de não conseguir mais acompanhar o ritmo dos netos ou de simplesmente não poder contar com o próprio corpo para as tarefas mais básicas. É uma dor que vai além do físico, afeta nossa confiança e nossa alegria de viver. Mas e se eu te dissesse que a batalha contra essa fraqueza pode começar com a sua xícara de café da manhã? Sim, aquela mesma xícara que você toma todos os dias. Neste vídeo, vamos descobrir juntos não apenas o que você pode adicionar ao seu café para iniciar uma verdadeira revolução nos seus músculos, mas também outros hábitos simples e poderosos para recuperar sua força, sua energia e, o mais importante, sua autonomia. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no quebra-cabeça da sua vitalidade. Então, vamos começar com essa pequena mudança na sua rotina matinal que promete grandes resultados. Pense no seu cafezinho. Para muitos de nós, é um ritual sagrado. O aroma que enche a casa, o calor da xícara nas mãos, é o que nos faz começar o dia. E é exatamente nesse hábito tão querido que podemos inserir nosso primeiro grande aliado. Estou falando de adicionar uma colher medida de colágeno em pó sem sabor, ou de uma proteína em pó de boa qualidade, como o Whey Protein, diretamente no seu café. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas isso não vai estragar o gosto do meu precioso café? E a resposta é não, se você escolher o produto certo. Existem hoje no mercado opções de colágeno e proteínas completamente sem sabor, que se dissolvem facilmente e não alteram em nada a sua bebida. Mas por que fazer isso? Bem, à medida que envelhecemos, nosso corpo se torna um pouco menos eficiente em absorver e utilizar a proteína que comemos. É como se o motor do carro já não aproveitasse tão bem o combustível. Dar ao seu corpo uma dose de proteína de alta qualidade logo pela manhã é como dar uma partida de alta octanagem nos seus músculos. Você está fornecendo os blocos de construção, os tijolos, que eles precisam para se manterem e se reconstruírem logo no início do dia. O colágeno, em particular, tem um benefício extra. Ele também ajuda na saúde das nossas articulações, da pele, do cabelo. É um cuidado de dentro para fora. Imagine com um gesto simples que leva menos de 10 segundos. Você não só saboreia seu café, mas também inicia o processo de fortalecimento muscular e cuidado com as juntas. É uma mudança minúscula com um impacto gigantesco. Mas, claro, não adianta começar o dia com o pé direito e depois tropeçar no resto do caminho. Essa dose de proteína no café é o pontapé inicial, mas a consistência ao longo do dia é o que realmente constrói a fortaleza. E isso nos leva a um dos erros mais comuns que as pessoas cometem: concentrar toda a proteína em uma única refeição. Muitos de nós tomamos um café da manhã leve, talvez um pão com manteiga, um almoço razoável e depois um jantar enorme, pesado. Ou o contrário. O problema é que nosso corpo tem um limite de quanta proteína ele consegue usar de uma só vez para construir músculos. Pense nisso como regar uma planta. Se você despejar um balde de água de uma vez, a maior parte vai escorrer e se perder. Mas se você regar um pouco a cada dia, a planta absorve tudo e cresce saudável. Com nossos músculos é a mesma coisa. O excesso de proteína de uma única refeição não vai ser armazenado para uso posterior nos músculos. Ele será convertido em energia ou, infelizmente, em gordura. A solução é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de um grande banquete e 2 refeições pequenas, tente equilibrar as 3 refeições principais e, se possível, incluir um pequeno lanche proteico no meio da tarde. A meta não precisa ser complicada.
tente incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição. No café da manhã, além do seu café turbinado, que tal 2 ovos mexidos? Ovos são uma fonte de proteína fantástica e barata. Ou uma tigela de iogurte natural, talvez com algumas castanhas por cima. Já no almoço, a nossa combinação brasileira de arroz com feijão já é um começo maravilhoso. O feijão, além de delicioso, é riquíssimo em proteína. Complete com um filé de frango grelhado, um peixe ou um bife. A ideia é ter sempre esse componente no prato. E o lanche da tarde? Muitas vezes pulamos essa refeição, mas ela é crucial para evitar que o corpo fique muito tempo sem combustível e comece a quebrar a massa muscular para obter energia. Um punhado de amendoim, uma fatia de queijo branco, um copo de leite, são opções simples e eficazes. Para o jantar, pense em algo nutritivo, mas não tão pesado, para não atrapalhar o sono. Uma sopa de lentilhas, por exemplo, é reconfortante e cheia de proteína. Uma omelete com queijo e legumes também é uma ótima pedida. Ao fazer isso, você cria um fluxo constante de aminoácidos, que são os blocos de construção da proteína para os seus músculos. É como se você mantivesse a equipe de construção trabalhando o dia todo, em vez de chamá-los apenas por 1 hora e esperar que construam a casa inteira. Essa estratégia de alimentar os músculos de forma fracionada faz uma diferença enorme na capacidade do corpo de manter e até mesmo aumentar a massa muscular, mesmo depois dos 60. Agora que estamos alimentando nossos músculos de forma inteligente ao longo do dia, precisamos dar a eles um motivo para crescer. E não, eu não estou falando de passar horas na academia levantando pesos que poderiam esmagar um carro ou de se matricular em aulas de ginástica super intensas. A chave para reconstruir a força na nossa idade não é o exagero, mas a inteligência e a consistência. Nossos músculos são como funcionários esforçados. Se você não lhes der uma tarefa, eles ficam preguiçosos e começam a diminuir. A tarefa que eles precisam é a resistência. E a melhor parte é que você não precisa de equipamentos caros ou de um personal trainer para isso. O melhor equipamento você já tem: o seu próprio corpo e algumas coisas que você encontra na sua casa. Vamos pensar em um movimento que fazemos dezenas de vezes ao dia: sentar e levantar. Que tal transformarmos isso em um exercício poderoso? Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beirada, com os pés bem apoiados no chão, afastados na largura dos quadris. Agora cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de usar as mãos, e levante-se, ficando totalmente em pé. Depois, sente-se de novo, de forma controlada, sem se despencar na cadeira. Faça isso 10 vezes. Se parecer fácil, ótimo. Tente fazer 2 séries de 10. Este simples movimento, o agachamento na cadeira, trabalha os maiores e mais importantes músculos do nosso corpo, as coxas e os glúteos. São eles que nos dão a força para subir escadas, para caminhar com segurança e, claro, para levantar de qualquer cadeira ou sofá com facilidade. Outro exercício fantástico pode ser feito usando uma parede. Fique de pé, de frente para uma parede, a mais ou menos 1 passo de distância. Coloque as palmas das mãos na parede, na altura e na largura dos seus ombros. Agora, mantendo o corpo reto como uma tábua, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isso é uma flexão na parede. Ela fortalece o peito, os ombros e a parte de trás dos braços. São os músculos que usamos para empurrar um carrinho de supermercado, para abrir uma porta pesada ou para levantar um neto do chão. Comece com 8 ou 10 repetições. E para os braços, abra a sua despensa. 1 quilo de arroz ou de feijão em cada mão se transforma em halteres perfeitos. Sente-se em uma cadeira com a coluna reta. Segure um pacote em cada mão, com os braços esticados para baixo, ao lado do corpo. Agora dobre os cotovelos, trazendo os pesos em direção aos ombros e depois desça devagar. Este exercício, a rosca bíceps, fortalece os músculos que usamos para carregar sacolas e objetos.
O segredo não é fazer centenas de repetições uma vez por semana. O segredo é a consistência. Tente dedicar 15 a 20 minutos, 3 ou 4 vezes por semana, para fazer esses movimentos. Coloque uma música que você gosta e encare como um momento de cuidado com você mesmo. E para que todo esse esforço com a alimentação e o exercício funcione como mágica, existe um ingrediente secreto dentro das proteínas que precisamos prestar uma atenção especial. Esse ingrediente é um aminoácido chamado leucina. Imagine que a proteína que você come é como um colar de pérolas, formado por vários tipos de pérolas, que são os aminoácidos. A leucina é a pérola mais brilhante e importante de todas. Ela funciona como um interruptor, um sinalizador que diz ao seu corpo: "Ei, chegou o material de construção, hora de começar a reparar e a construir músculos." Sem leucina suficiente, mesmo que você coma bastante proteína, o sinal para a construção muscular pode não ser forte o bastante. A boa notícia? A leucina está presente em muitos alimentos que já fazem parte do nosso dia a dia e que já mencionamos. Ovos, laticínios como queijos, iogurte e leite, carnes de todos os tipos, frango e peixes são fontes riquíssimas. E para quem gosta de fontes vegetais, a soja, a lentilha e o nosso amado feijão também são excelentes. É por isso que os nutricionistas costumam dizer que a combinação de arroz e feijão é tão genial. Juntos, eles se completam e fornecem todos os aminoácidos essenciais, incluindo uma boa dose de leucina para o nosso corpo. Você não precisa se tornar um cientista e ficar calculando miligramas de leucina. A regra prática é simples. Certifique-se de que cada uma das suas refeições principais contenha uma boa porção de um desses alimentos ricos em leucina. Um omelete no café da manhã, um filé de peixe no almoço, uma concha generosa de feijão. Ao garantir essa variedade, você estará naturalmente apertando o interruptor da construção muscular várias vezes ao dia. É a combinação perfeita. Você fornece os tijolos com a proteína distribuída e aperta o interruptor com a leucina, enquanto dá aos músculos o estímulo para crescer com exercícios simples e seguros. Nós falamos sobre o que colocar no corpo e como movê-lo, mas e o ambiente em que esses músculos se recuperam e crescem? Muitas vezes, em nosso foco na dieta e no exercício, nós negligenciamos 2 pilares fundamentais que podem sabotar todo o nosso esforço. São hábitos tão básicos que parecem óbvios, mas que com a idade exigem uma atenção redobrada. O primeiro pilar é a hidratação. Beber água. Parece simples, não é? Mas é surpreendente como a desidratação crônica, mesmo que leve, pode impactar nossa força e nossa energia. Nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água o suficiente, eles literalmente murcham, como uma uva que vira passa. Eles perdem a capacidade de se contrair com força e de se recuperar adequadamente após um esforço. Muitas vezes aquela sensação de fraqueza e cansaço que atribuímos à idade ou à perda muscular pode ser, na verdade, um sinal de desidratação. O problema é que, com o envelhecimento, nosso mecanismo de sede se torna menos sensível. Podemos estar precisando de água, mas não sentimos vontade de beber. Por isso, não podemos mais confiar apenas na sede. Precisamos criar o hábito consciente de beber água. Uma dica prática é ter sempre uma garrafinha de água por perto, seja na sala, ao lado da cama ou na bolsa quando sair. Outra estratégia é associar a água a outras rotinas. Beba um copo grande de água assim que acordar, para reidratar o corpo após a noite de sono. Beba outro copo antes de cada refeição. Isso não só ajuda na hidratação, mas também na digestão. Água de coco, chás de ervas sem açúcar também são ótimas opções para variar. Lembre-se, músculos hidratados são músculos fortes e felizes. Agora vamos ao segundo pilar, aquela dica que eu prometi no início, que muitos ignoram, mas que é talvez a mais crucial de todas: o sono. Sim, o sono. Nós vivemos em uma cultura que muitas vezes trata o sono como um luxo, mas para a saúde muscular,
Ele é uma necessidade absoluta. É durante as fases mais profundas do sono que o nosso corpo faz a maior parte do trabalho de reparo e construção. É nesse período que liberamos o hormônio do crescimento humano, que, apesar do nome, continua sendo vital na idade adulta. Ele é o mestre de obras que pega toda aquela proteína e leucina que você consumiu e as utiliza para consertar as microlesões nos músculos causadas pelo exercício e para construir novas fibras mais fortes. Dormir mal é como contratar uma equipe de construção de primeira, comprar os melhores materiais, mas depois trancar o portão da obra e não deixar ninguém trabalhar. Todo o seu esforço durante o dia pode ser em vão se você não der ao seu corpo esse tempo de recuperação noturna. Eu sei que dormir bem pode ser um desafio para muitos de nós. A insônia, acordar no meio da noite. São queixas comuns, mas existem pequenas mudanças que podem fazer uma grande diferença. Crie um ritual de relaxamento antes de dormir. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o computador e o celular. A luz azul emitida por essas telas confunde nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia e inibindo a produção de melatonina, o hormônio do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça uma música calma, tome um banho morno ou um chá de camomila. Transforme seu quarto em um santuário do sono, escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Pequenos cuidados como esses podem melhorar drasticamente a qualidade do seu sono e, consequentemente, a capacidade do seu corpo de se fortalecer. Então, veja só o caminho que percorremos. Começamos com uma simples mudança no seu café da manhã, adicionando um impulso de proteína. Aprendemos a importância de alimentar nossos músculos de forma constante ao longo do dia, como quem rega uma planta com carinho. Descobrimos que não precisamos de uma academia para dar aos nossos músculos o estímulo de que precisam, usando apenas uma cadeira e a força do nosso corpo. Entendemos o papel do interruptor chamado leucina, presente em alimentos do nosso dia a dia. E, finalmente, abraçamos os pilares da hidratação e do sono de qualidade, que são a base para toda essa reconstrução. Não é uma fórmula mágica, é um conjunto de cuidados, um estilo de vida que respeita e nutre o nosso corpo. Eu sei que pode parecer muita informação, mas a beleza disso é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Apenas uma. Talvez amanhã você experimente adicionar o colágeno ao seu café. Ou talvez hoje à tarde você separe 10 minutos para fazer o exercício de sentar e levantar da cadeira enquanto assiste a novela. Pequenos passos, dados com consistência, são os que criam as maiores transformações. O objetivo não é voltar a ter 20 anos. O objetivo é ser a versão mais forte, capaz e vibrante de si mesmo. Hoje. É poder brincar com os netos no chão e levantar sem ajuda. É carregar as próprias compras com confiança. É viver cada dia com mais energia e menos limitações. Agora eu quero muito ouvir de você. Qual dessas dicas mais te chamou a atenção? Qual delas você acha que consegue colocar em prática primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler as histórias e aprender com as experiências de cada um de vocês. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se te deu um pouco de esperança ou uma ideia nova, por favor, deixe um gostei. Isso é muito importante, pois ajuda o YouTube a mostrar esta mensagem para mais pessoas que podem estar precisando ouvi-la. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de se inscrever e ative o sininho, para não perder nossas próximas conversas sobre como viver com mais saúde, alegria e independência depois dos 60. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para ficar um pouco mais forte. Cuide-se com carinho. Você merece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.